esse programa que tem falado aos corações. Então, hoje nós vamos falar de algo poderoso. Então, se você estiver assistindo aí, compartilha, marca aí os seus amigos aí no Facebook, né? Manda para eles que nós vamos estar falando aí algo tremendo nessa noite, né, pastor? Com certeza. Como todas as noites anteriores e como as noites seguintes também, né? Que virão aí para enlevo espiritual de todos. Graças a Deus. Vamos iniciar fazendo uma oração. Pastor Fernando, por gentileza, faz a oração. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em oração nesse momento e te agradecemos por esse privilégio de poder levar essa palavra aos ouvintes, a todos aqueles que têm acompanhado semana após semana o alimento da alma. Que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa nos usar como instrumento de cura e de salvação para aqueles que se encontram aflitos, feridos e necessitados. Essa é a nossa oração, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pastor Rafael. Hoje nós vamos falar de um tema abençoado. Qual seria esse tema? Qual seria a vertente desse tema, pastor? Visão celestial. Né? Hoje a gente vai falar a respeito das pessoas que têm uma visão do alto, uma visão centrada e direcionada por Deus. Tá bom? Então a gente, nessa noite, a gente vai estar usando como texto base o livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías, tá? No capítulo 6, a gente vai estar fazendo uma leitura, né? E você, se você tiver a sua Bíblia na sua casa, quiser pegar ela, fica à vontade, quiser acompanhar a leitura, tá bom? Você que tiver aí, quiser só ouvir e acompanhar com os ouvidos, você fica à vontade. Porque muito tem se falado, né, Fernando? Pastor Fernando, desculpa. Muito tem se falado a respeito de como que a gente vê, de como que a gente enxerga e de como que a gente vê a grandiosidade de Deus. Como que nós podemos ver a graça, o milagre de Deus, os benefícios de Deus. Como que a gente vai estar vendo isso? A gente só vê isso se a gente tiver uma visão que vem do alto, uma visão divina, uma visão celestial. É por isso que eu vou ler com você nessa noite o livro de Isaías, capítulo 6, tá? E diz assim, a gente vai ler até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do proclamado, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Uma passagem tremenda, uma porção da palavra de Deus que é muito impactante e forte quando nós trazemos e aplicamos a palavra de Deus na nossa vida.
profeta Isaías, ele era um profeta, pastor Fernando. Ele morava ali no sul de Judá, na época em que o reino do norte havia sido destruído pelos assírios. Tá? O nome Isaías, ele significa salvação do Senhor, né? Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou e profetizou a respeito de Jesus, ou seja, o Messias, tá? Sua vida, sua ascensão, seu ministério, há aproximadamente 760 anos antes de Jesus nascer. Então, por isso, ele é conhecido como profeta messiânico. Um profeta que era neto do rei Joás, filho de Amós, mas não profeta, porque ele era primo de Isaías. Então ele era de sangue real, fazia parte da corte real dos judeus, tá? Então ele fazia parte da corte, tá? O parentesco dele, ele era primo do rei. Ele era primo do rei. E o seu ministério, o ministério profético de Isaías, ele teve uma duração de aproximadamente 50 anos. Tá? Algumas traduções talmúdicas, as pessoas consideram que Isaías, por resistir aos decretos idolátricos de Manassés, o rei Manassés, ele morreu imprensado, tá? Entre duas pranchas de madeira e foi cerrado ao meio. Talvez por isso o escritor aos Hebreus faça essa alusão no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 37. Então, quando a gente olha a vida desse homem, né, há 760 anos antes de Jesus nascer, ele já tinha, né, esse conceito profético, essas palavras proféticas. A gente para pensar qual que foi o segredo do profeta Isaías. Por que Isaías teve esse sucesso, essa intimidade com Deus, esse sucesso no seu ministério? Porque essa que é a pergunta. Como que a gente alcança? Porque é comum a gente ver, pastor Fernando, nos primeiros 5 capítulos, Isaías profetizando. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo. Ai daquele outro. Apontando o dedo para tudo quanto é lado, né? Só que chegou um momento da vida dele que ele inicia-se o texto dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Quem que era Uzias? Eu acho que Uzias, ele também representa o apoio que ele tinha, né? Era alguém como se fosse... Como é que eu posso usar o termo, pastor? Sabe? A muleta do cara? É. Então, a muleta defendia, né? Ele tinha alguém que poderia defendê-lo numa situação de crise. E aí morreu o rei Uzias e ele se viu como? Sozinho. Tem que andar com as próprias pernas. Tem que andar com a muletinha já não estava mais lá. Então, às vezes, Deus tira algumas muletas para você enxergá-lo. É aí que tá. Então, às vezes, algumas muletas já têm que sair da sua vida para você começar a ter uma visão espiritual maior. Porque se o profeta Isaías chegasse, profetizava para o cara: ó, você está em pecado, você tem que arrumar a sua casa, porque você está com a vida toda forte, uma vida toda dissoluta. Quem quer pôr cara com ele? Ele era primo do rei. É, se colocasse cara com ele, morria. O cara ia bater de frente com ele, o rei já comprava bronca. E aí? É. Como é que ia fazer? Então, quando você para e vê, começa a identificar pela palavra de Deus, tá? Não é segundo o conceito humano, meu querido. Pela palavra de Deus. Porque aqui no programa O Alimento da Alma, o que prevalece é a palavra de Deus e não a opinião de quem quer que seja. Eu não acho, tá? O negócio é ter certeza. A palavra de Deus traz certeza pra gente. Sim. Certo? Então, Uzias, quando você vê lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, você começa a acompanhar quem que era o rei Uzias. Ele foi um rei tremendo. Israel nunca
havia conhecido uma prosperidade tão grande em nenhum outro mandato quanto no mandato de Jesus. E é tão forte isso aqui, né? O tema é visão espiritual aberta, né? Ele diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, o ano que morreu a minha muleta, né? Aquele que eu apoiava, aquele que me ajudava. Eu vi, ele diz, né? Eu vi o Senhor. Ou seja, então antes ele profetizava sem ver Deus. É isso? Exatamente. Hã? Já parou para pensar? Quantos são os profetas que profetizam sem ver Deus? Quantos hoje? Eu quero dizer, quantos hoje estão profetizando? Isso é forte, hein, rapaz? Isso é Quantos forte, hoje hein? estão profetizando sem ter Isso é louco. noção de quem é Deus? A Verdade. poder das suas palavras. Profetiza, irmão. Diz, decreto. Dá decreto do céu. Tá bom? Mas se não tiver visão de Deus... Olha para você ver como que funciona você ter uma visão do alto. Olha para você ver como que funciona. Ele reinou por 55 anos em Israel. 55 anos. Ó, Vitão, tranquilo? 55 anos ele reinou. Ele foi um rei, matéria do combate, Fernando, não tinha para ninguém. Sim, um grande... O nome dele foi reconhecido no Oriente, no Ocidente. O pessoal vinha de fora para trazer presentes para ele. Tá? Ele foi o cara que inventou a besta, tá? Usava muito a catapulta nos combates. Tá? Enquanto o cara tirava uma flecha com arco, ele bolou um esquema de mandar logo 6. E foi dominando e foi crescendo, foi dominando e foi crescendo. Só que chegou um momento da vida dele, você pode acompanhar lá em Crônicas, que ele sim soberbeceu no seu coração. E ele foi querer passar à frente do sacerdote para poder queimar um incensário em homenagem a Deus. Só que isso não cabia ao rei de Israel. Um rei que reinou mais que Davi, que foi 40 anos o seu reino, reinou mais que Salomão, reinou mais que Saul. Força bélica, não tinha ninguém para competir com o cara. Só que quando ele estava no auge, ele se ensoberbeceu. E quando ele entrou no templo para queimar o incensário, o que aconteceu? Ele foi ferido de lepra. Já saiu bem na frente da sua testa. Ele passou à frente do sacerdote. Um rei que tinha uma moral, uma conduta, uma coisa maravilhosa. Mas passou na frente do sacerdote. Ou seja, ele ultrapassou o limite da palavra. O que compete, meu querido, a você fazer, faça. Mas nunca ultrapasse o sinal. Tanto que Paulo, ele fala isso lá em Coríntios, da esfera de atuação, né? Demarcada. E aí ele fala assim, que se estende até vós. Então existe uma esfera que Deus vai usar, e é dentro dessa esfera que Deus vai usar. Então se a pessoa quiser ultrapassar isso, ela vai comprar um problema e uma briga no mundo espiritual que não é dela. Então ali é a mesma coisa o rei Saul também foi fazer sacrifício, se não me falha a memória, porque ele esperou Samuel chegar e ele não esperou o Samuel chegar. E aí, quando Samuel chega lá e fala assim, o que é esse balido de ovelha que eu estou ouvindo aí fora? Né? Era para você ter matado tudo. E ele fez o quê? Ele fez lá o sacrifício, o ritual que cabia a Samuel fazer. E aí por causa disso ele perdeu o reino. Né? Ele perdeu o reino ali. Definitivamente foi ali. Então, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Então o famoso texto é baseado nisso, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque Deus, ele quer obediência. E a gente, nós que estamos às vezes vivendo essa palavra, pastor, nós entendemos que Deus, ele nos chamou para ser
viver uma nação de reinos e sacerdotes, né? Como rei, nós vivemos aqui na terra, governamos, temos autoridade no mundo espiritual. E como sacerdotes, nós ministramos a palavra, ministramos a oração. Então, isso é uma dádiva de Deus. Agora, o Isaías, ele teve que ter essa situação para ele poder realmente viver uma experiência espiritual. E quando ele vive essa experiência espiritual que você já leu, ele diz assim, ó, ai de mim, porque eu estou perdido. Ou seja, antes então, quando ele profetizava, dizia assim, ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo, que tacava o dedo em todo mundo, que profetizava, então ele não estava perdido. Ele já estava perdido. Só que ele só viu que ele estava perdido quando a visão dele se abriu. Quando ele teve uma visão do alto. Quando teve uma visão do alto. Visão celestial. É. E é isso que acontece hoje. Mas pastor Rafael, pastor Fernando, como é que eu faço para ter uma visão celestial na minha vida? Quando Uzias foi ferido de lepra, pastor Fernando, Sim. a linguagem do leproso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa iniquidade. Tá? Aqui a gente usou um exemplo de muleta, mas na palavra de Deus a lepra significa imundícia, iniquidade. Ou seja, se você trocar por miúdos e olhar para a palavra de Deus, você vai fazer um comparativo de você mesmo, onde está escrito assim, no ano em que morreu Uzias, ou seja, no ano em que a iniquidade saiu da minha vida, no ano que eu abandonei a imundície, quando eu deixei as desculpas e as muletas de lado, eu é um processo de purificação. Tem muita gente que não está disposta a participar desse processo. Ele está no engano, está no erro, está mentindo, quer continuar enganando, quer continuar errando, quer continuar mentindo. É por isso que não vê a grandeza de Deus acontecer na vida dele. É por isso que ele não tem uma visão que vem do alto. Que ele não quer deixar a iniquidade, não quer deixar a sujeira de lado. Ele quer carregar junto. Às vezes nós, como dispenseiros, como homens de Deus, não menosprezando ninguém, a gente passa os nossos apertos, os conflitos, né, pastor Fernando? Com certeza. Eu mesmo estou numa batalha espiritual terrível, entendeu? É trabalho, é casa, família, né? É família, você entendeu? E às vezes você vem, se prepara, prontifica, busca, dedica, e tem uns percalços ainda no meio do caminho. Então é onde muitas das vezes nós, como seres humanos, a gente tem que vigiar. Só que as coisas elas funcionam com uma via de mão dupla, né? O respeito você não impõe, você adquire. Mas a partir do momento que você passa a respeitar também. Porque existem coisas na nossa vida que é complicado. Mas não é porque você está passando uma situação desfavorável que você não está tendo uma visão do alto. Porque você sabe aonde que está o auxílio seu. Você sabe os limites do seu mundo. Então começa por aí. Isaías, no caso aqui, pastor, eu vejo como se tivesse uma tríplice visão. Primeiro foi arrancado a iniquidade no ano que morreu o rei Uzias. O Senhor assentado no alto e sublime trono. É aí que ele teve a percepção de quem é Deus na vida dele. Foi a partir desse momento que ele... Deus, cara. Eu vi Deus. E aí ele disse, eu estou perdido. Né? Porque ele se enxergou. Tem alguns comentários aqui, né? O primeiro, né? Descreva a visão espiritual na vida do cristão. Né? Pastor, o que é visão espiritual na vida de um cristão? Eu estava lendo ontem a respeito dos 2 discípulos do caminho de Emaús, que estão caminhando. Eles caminham 60 estádios, que acho que dá aproximadamente de 11 a 14 quilômetros, de Jerusalém a Emaús. E aí, nesse meio tempo, o Senhor Jesus aparece para eles e vai conversando, explicando toda a Escritura durante todo o caminho.
E a visão espiritual deles só abre quando o Senhor parte o pão na mesa. Então, uma das coisas que o cristão que quer ter uma visão espiritual, ele precisa estar sempre na mesa do Senhor, recebendo a palavra, recebendo o alimento da alma, né, pastor? Exatamente. Né? Então, assim, você vê que os dois discípulos, um chamava Clopas, acho que é Lucas capítulo 24, se não me falha a memória, que está esse texto dos dois discípulos. Então, esses discípulos, eles estão sem a visão espiritual, estão com a visão fechada. E sabe o que eles falam, pastor? Eles falam assim, você é o único, falando para Jesus, não sabia que era Jesus, né? Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém já fazem 3 dias. Jesus, Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus e dos homens. E ele já foi crucificado ao 3º dia. Então, olha a leitura que os discípulos de Jesus tinham dele, que ele era apenas um varão profeta que fosse redimir Israel. Então, olha a sua visão. Às vezes as pessoas estão andando ali um tempo com Deus, mas tem uma visão pequena sobre Deus. Tem uma visão minúscula. Então o Clopas e o outro discípulo podia ser um dos 12. A Bíblia não fala, né? Não posso dizer que sim e não posso dizer que não. Mas o fato é que quando você sai de Jerusalém e volta para o caminho de Emaús, você perde a visão, você fica cego. Porque tem muita gente que recebe a visão de Deus, recebe uma visão profética, mas volta para a cegueira, volta para trás. Né? É aquela palavra de Gálatas, né? Vós corrieis bem, o que vos impediu de obedecer à verdade? Então, existe uma cegueira aí. Aqui no caso de Isaías era cego. Né? E quando ele teve, espiritualmente falando, ele era. Mas aí quando ele viu Deus, ele falou assim, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Então, assim, acho que a visão espiritual que o cristão deve ter está sempre alinhado com a palavra, com o alimento da alma. Jesus partiu o pão. E quando ele partiu o pão, os dois tiveram a visão aberta. E Jesus desapareceu na frente deles. E aí, imediatamente, eles voltam de Emaús para Jerusalém. Ou seja, se eles andaram 14 quilômetros, agora andaram mais 14 quilômetros para voltar. E a pé. Então, olha os... Trocando ideia com Jesus e não sabia que era Jesus. Então, às vezes, a pessoa não percebe que Jesus está ali na vida dela, está ali durante aquele período de tribulação. Como o senhor falou agora há pouco, não é porque uma pessoa está passando luta que ela não tem visão de Deus. Tem. Nós enfrentamos guerra, batalha em casa, na família, mas isso não vai tirar a nossa visão espiritual. Exatamente. Não é? O exemplo aí a respeito, só pegando um gancho aqui para esclarecer também, né? Juntando 1 e 1 dá 2 e a gente chega no denominador comum. Tem bastante comentário aqui. O caso do pessoal, né, desses 2 discípulos, pastor Fernando, os discípulos de Emaús, eles estavam ali perplexos, né, o que tinha acontecido. É algo que Jesus já tinha falado, Isaías já tinha profetizado. Tanto que Jesus fala, vocês são nesses e tardos de coração para crer em tudo que disse os profetas. Né? E os caras focados no problema. Mataram ele. Vamos embora, né? Vamos desistir. Morreu. E agora o que a gente faz? Sei o que e tal. Jesus ali, não, peraí. Né? Vamos. E eles com a mente lá na catástrofe. Né? Lá no julgamento, lá na cruz, lá na condenação. Tipo assim, criou uma expectativa de Jesus e não né? A expectativa é que ele ia libertar Israel da mão da tirania romana. Exatamente. A minha irmã Flávia, ela passou esses dias, né? Agora que ela está se recuperando, né? Queria mandar um abração para ela. Ela perdeu um amigo dela aí que não sabe se cometeu suicídio, se suicidaram um cara, não sabe, então a gente não pode falar. Foi padrinho de casamento dela, né? Aconteceu tudo aquele burburinho lamentável, jovem, belo, idade do meu filho. Novinho ainda. Aproximadamente, né? Novinho. Mão da própria vida. Misericórdia. E não sei se estava com depressão
não tinha comunhão com o cara, não conhecia o cara, assim, sabia quem que era, conhecia de vista, né? Então causa-se um choque. Só que não adianta você ficar focado ali no problema, entendeu? A gente é solidário, a gente sente, como qualquer outro ser humano, mas você ficar ali se lamentando em cima daquilo, não vai resolver. Né? A partir dali tem uma sequência. E no caso dos dois discípulos, eles estavam focados demais ali no ato da crucificação. Não da ressurreição, do poder maravilhoso, da restauração. Eles não estavam focados no que Jesus havia dito a eles durante 3 anos e meio. O Cristo vai padecer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mas não, eles estavam focados no desastre. O Cristo, o ungido. O ungido, o Messias. O primogênito de Deus, o Messias. A ovelha do sacrifício perfeito. Tá. Esse era o plano de redenção. Entendeu? Veja bem para você ver como é que é a visão do cristão. Vou dar um exemplo bem mais simplificado. Lucas capítulo 23, se não me falha a memória, que fala da crucificação. Provável. A partir do versículo 39. E Jesus está ali no Calvário, na cruz, e 2 ladrões do lado dele. Se você for falar de critério moral, critério legal, a condenação foi a mesma para os 3. Mesma condenação, mesma execução. Jesus estava na cruz e tinha 2 ladrões do lado dele, Dimas e Gésperas. É isso mesmo? Lucas 23, 33 em diante. E aí o que acontece? Do lado dele tinha um ladrão que falou para ele, falou, ó, você é o Cristo? Tipo assim, você é tudo isso aí mesmo que a turma está falando? Tira. Salva-te a ti mesmo e leva a gente junto. Tira a gente daqui. O outro falou, não, peraí. Nós merecemos. A gente merece. Ele não. Ele não. Entendeu? Quer dizer, os dois estão na mesma situação. Mesma situação. E um teve uma visão diferente do outro. Entendeu? Um queria o quê? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Foi o Gênesis para ele ali. No pior momento da vida dele, ele teve a melhor resposta no coração com o Cristo crucificado. Agora o outro que estava do lado lá se lascando também, ele queria alívio imediato para sua dor naquele momento. Aí eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo agora. Quantos cristãos que estão do lado errado da cruz hoje? Ele não quer ser curado de alma. Ele quer que Jesus resolva os problemas dele, boa. E ele não reconhece o motivo por estar ali. Ele não reconhece o motivo por estar ali. Então, quando você observa esse texto aqui, né, pastor? Você vai ver que ele está ali falando, olha, se você é o Cristo, tira a gente daqui. Quer dizer, e o outro disse, não, a gente merece. Causa e efeito. Tipo, Isaías, quando ele viu também, o que ele disse? Ai de mim. Ou seja, uma das características de quem tem a visão espiritual aberta é que ela tem uma autorresponsabilidade. Ela sabe. Senso crítico. Ela tem um senso crítico. Ela sabe que o que ela está passando ali não é o diabo, às vezes não. É uma colheita. A colheita. Né? O ladrão estava na cruz ali por causa de uma colheita. Ele errou. Então tem coisas que estão acontecendo na vida da gente hoje que não é por causa do diabo, é coisa que a gente plantou lá atrás. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você é livre para escolher. Só que você vai colher. Preso da consequência né? da sua escolha. Então, assim, tem coisas que as pessoas elas estão colhendo hoje. Aí quem chegou? As pessoas estão colhendo hoje, pastor, na família ou no casamento, coisas que elas plantaram quando ela era solteira. Tem gente, meu filho, que fala muito disso, né? Não sei, ó, caiu a imagem aí? Voltou? O programa ao vivo é assim mesmo. Meu filho que fala muito disso, que às vezes a pessoa, quando ela teve um uso muito grande de drogas na juventude, isso vai refletir quando a pessoa tiver uma certa idade no corpo, no organismo. Ou seja, isso é uma colheita.
ficar pancada da cabeça. Né? O cara que bebe muito, o fígado vai pitar uma hora. É. Cigarro, pulmão, drogas, neurônio. A Cristiana fez um comentário aqui, eu queria que você comentasse. Ela falou assim, achei interessante, ó. Esse negócio de profetizar é forte. Você lembra do Vale de Ossos Secos? Ezequiel, no caso, ele só começou a profetizar debaixo da ordem do Senhor. O Senhor que deu a ordem para que ele começasse a profetizar naquela visão. Ou seja, só podemos profetizar então debaixo da ordem de Deus. Mas tem gente que vive profetizando aleatoriamente. Olha, biblicamente falando, a profecia ela tem 3 pilares fundamentais. Ela edifica, Exorta exorta e consola. Né? É a maior profecia que isso aqui? Exatamente, essa é a profecia, está revelada, né? Para esse negócio, esses caras que vêm. Vem girando. Corta esses caras. Ai, fora. Rapaz, tem gente que procura isso aí, cara. Os caras procuram os caras doidos aí. Ah lá, o pastor revela. Ó, cuidado, hein? De uma reunião, né? Chegou lá, acabou, o cara falou assim: agora nós vamos orar pelas divinas revelações. Tá. Aí o cara fala assim: o Espírito Santo de Deus que não se engana, coitado do Espírito Santo, né? Segura tudo da bucha, né? Me revela aqui que o cara ele passou em tal lugar, era tal hora, estava com roupa tal, pensou em tal coisa, passou no mercado. Aí chega na hora, fala tudo. Aí chega na hora do cara chegar e falar para a pessoa, o cara fala assim: quem que é? Levanta a mão que me vê. Aí um levanta a mão, fala: não, não é você não. Aí o outro levanta: não, não é você não. Então é quem? Aí o outro levanta: não, é você mesmo, receba a palavra. Mas edificou quem? Ninguém. Exortou quem? Ninguém. Consolou quem? Ninguém. Então, uma coisa para se pensar, está na Bíblia? Todo profeta que foi levantado para poder chamar a atenção do povo de Israel, quando o povo estava saindo daquilo que Deus já tinha decretado, pessoal. A profecia para trazer de volta quem está fora do eixo. Basicamente é isso aí, né? Profecia é a palavra de Deus. 5 minutos? Tá ok. Pastor, eu acredito, tem bastante comentário aqui, ó. Coisa aqui, só um minuto, pastor Fernando. Pode falar. Só fazendo um comparativo, viu, Cristiano? É só debaixo da autoridade de Deus. Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Ali no caso tinha uma conotação concernente à nação, né? A nação estava... Jesus, quando falou para Pedro andar para cima d'água, ele deu a ordem para Pedro sair do barco. Tá. Se Jesus não fala nada, ele sai, ele afundar sozinho. Então só com a ordem do mestre. Tem muito cara aí hoje aí que não sabe discernir o estômago dele roncando e a voz de Deus. E se ele não tem esse discernimento, ele nunca ouviu a voz de Deus. Falo sem medo de errar. Tem muito pastor aí ungido com banho de porco, só no culto só faz porquice. Tá certo? Porque desencaminha o povo. Depois é eu que falo. Entendeu? A verdade, ela liberta. Não fica cativando as pessoas para que venha outra geração pra gente explorar. Sabe o que acontece? Viu? Já que você já está descendo, viu? Você está descendo o cajado aí, deixa eu ir junto. Eu vou falar, sabe qual é o problema? O problema também está nos crentes. Vamos ser sinceros. Porque você traz uma palavra, você traz um estudo, uma revelação, uma palavra rema, tem um sentido teológico que foi dado aqui, uma aula de teologia de graça, entendeu? Uma aula de rema de graça. E as pessoas preferem, vem aqui que eu vou revelar o número do seu RG. Dá licença. Ciganos evangélicos. Entendeu? Crente Kodak, vive atrás de revelação. Isso é clichê falar, mas é verdade. Pelo amor de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para repreensão, como é que é? Exortação e ensino. Lá, voltou o cachorrinho. O cachorrinho vai virar crente esse rapaz aqui. Que nem o negócio do cai-cai lá. Você crê, pastor? Eu falo, creio. Só que se cair, tem que levantar para ter uma vida melhor. O que eu ensino. Olha lá, caiu de novo, tá lá arrebentado de novo e continua a mesma velha criatura. Não, realmente, é essa a leitura mesmo. Então, Isaías primeiro ele viu a grandiosidade de Deus. Tá? Depois ele teve uma visão
de si mesmo, ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo. Peraí, quem eu sou e com quem eu estou. com certeza. E habito no meio de um povo com os lábios. É. Tá? E ele viu a necessidade que Deus tem de usar a pessoa. E aí ele disse, né? Aí Depois de tudo isso, ele falou, eis-me aqui. e Deus foi lá e purificou os lábios dele, né? Porque ele sabia, Deus sabia que os lábios dele era um lábio impuro, falava o que não devia. Então ali começa realmente o chamado na vida de Isaías, né? E é tremenda essa Olha, palavra. pessoal, não quero ser prepotente, nem arrogante, nem nada. Tá? O compromisso é com Deus, com a sua palavra. Não tem compromisso com o comedor de arroz e feijão, não. Tá? Então eu quero que a palavra de Deus seja edificada cada vez mais na sua vida. Para que você não seja enganado, para que você não seja preso, para que você dê atenção. Não é o pastor Rafael que tem razão, não é o pastor Fernando, não. Não, quem tem razão é o Espírito Santo, é a palavra, né? E outra, em cima disso tudo tem um preço também. Às vezes a pessoa vê a gente assim, né? Pô, mas esse irmão é uma benção. Graças a Deus por isso, né? Quer trocar? Não vai querer, não vai querer. Mas não Deus vai. abençoe a sua vida, tá? Deixa eu só fazer mais Terça-feira que vem a gente volta aqui no mesmo assunto. Vamos continuar. Não, tá? Ô pastor, a Suelen Duane Trevisan, ela colocou assim, ó. Chegando o fim de ano, só coisas ruins acontecem. Só este fim de ano, conheço 3 pessoas que cometeram suicídio. Que Deus conforte a família. Geralmente é complicado, né? Essa questão do suicídio. Então nós temos que orar mesmo para que Deus possa confortar essas famílias, né? Porque não é fácil. Tem muita gente que fala, muito líder religioso, que fala que o cara cometeu suicídio, o cara já vai direto pro taco. Preste bem atenção. Um dia a gente vai trazer um ensino a respeito disso aqui, eu quero falar de Judas. Tá? Ele foi até altruísta. Tá bom? Mas isso é uma outra explicação. A pessoa Outra que aula. está com uma depressão, ela está sentindo uma dor tão grande, que o próprio nome fala, depressão é um nível mais baixo. É um desnível. E quando ela lança a mão da vida dela, ela está querendo fugir daquela dor. Tá? E a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é o blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o cara, quando faz isso, ao invés da gente falar para onde que foi, para onde que não foi, a gente deve acolher a família. Tá? Porque essa sequência é entre ele e Deus. Quem sabe para onde foi a Deus, né? Deus que vai julgar, não é? Tem muita gente que vocês estão vendo aí, bate no peito, faz isso e aquilo, naquele dia a gente vai ter surpresa. E realmente a gente sabe que o Espírito Santo ele vai consolar essa família. Que Deus abençoe essa família, viu? É terça-feira que vem. Deus abençoe, viu? Tá? Foi curto o tempo hoje, né? Foi bem mais curto, mas quem sabe numa próxima aí a gente... Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom. Graças e paz.